No dia 26 de outubro, o Departamento de Assistência Farmacêutica publicou as diretrizes nacionais do cuidado farmacêutico no âmbito do SUS. E, para isso, para explicar para a gente o que são essas diretrizes, nós vamos receber a doutora Agnes. Esse nome é super difícil, doutora Agnes. Me perdoe se eu falar errado. Agnes Gosenhelmer, farmacêutica do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. Ela possui graduação em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado acadêmico pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Farmacêutica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em gestão pela mesma universidade, consultora técnica do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde e presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica do Rio Grande do Sul, membro do GT de Farmácia Clínica do Conselho Federal de Farmácia. Doutora Agnes, seja bem-vinda. Eu gostaria de já pedir sua autorização e consultar disponibilidade para as perguntas à sua fala, depois da fala do doutor Roberto Schneider, que vai vir falar para a gente às 11 horas, e aí a gente faz um encerramento conjunto aqui da participação e contribuição do DAF. Gostaria de registrar também um agradecimento ao diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica, Marco Aurélio, por ter aceito o nosso convite, a nossa solicitação. Esse é um tema que nos é muito caro, a gente tem muito carinho por essa diretriz, a gente acredita muito na importância da participação social, do controle social, para fortalecer as diretrizes nacionais do cuidado farmacêutico no âmbito do SUS do nosso país. Nós precisamos muito de cuidado farmacêutico. Seja bem-vinda, doutora Agnes. Obrigada, Priscila. Um bom dia a todos e todas que estão aí no presencial e no online. Muito obrigada pelo convite. Eu trouxe uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês, daí só me confirma se vocês estão vendo a minha tela, só um minutinho. Estamos vendo. Está compartilhado, Priscila? Sim, já está compartilhado, Agnes, podemos ver. Então, pessoal, é com um grande prazer que a gente vem, né, falar sobre as diretrizes nacionais do cuidado farmacêutico para vocês, para que a gente possa, né, cada vez mais disseminar esse tema. Eu vi que a palestrante anterior já deu uma boa contextualizada, né, sobre o que é o cuidado, né, mas eu trouxe também algumas referências aqui, né, falando um pouco sobre o que é essa área, né? Essa grande área do cuidado farmacêutico e da farmácia clínica como um todo, que acaba complementando, digamos assim, o acesso a essas tecnologias que são disponíveis pelo SUS, né? E complementando de uma forma a dar direito à pessoa a receber, então, essas ações e serviços centrada no indivíduo, na família e na comunidade, né, com foco no uso racional dos medicamentos, que no final todo mundo pretende, né, realizar a promoção em saúde, a prevenção dos agravos, né, fazendo com que aquelas condições que já estão diagnosticadas, já estão tratadas, também a gente consiga evitar os famosos PRFs, né, os problemas relacionados à farmacoterapia, que a gente chama, que são esses problemas que são inerentes ao tratamento, né? E o que a gente coloca aqui também, que eu acho que são dados importantes, que eu sempre ressalto, desde o momento que eu trabalhava no estado do Rio Grande do Sul, implementando o cuidado farmacêutico, né? É importante a gente sempre ressaltar, tanto para os gestores, quanto para os demais profissionais da área da saúde, né? E para os próprios usuários, as evidências que a gente tem em relação aos serviços relacionados ao cuidado farmacêutico no SUS. Então, aqui eu trago algumas evidências científicas, né, alguns artigos que nós temos disponíveis, que mostram, por exemplo, o quanto que a gente tem melhora, por exemplo, na hemoglobina glicada, quando a gente atende uma pessoa com diabetes, né? O quanto a gente tem melhora nos níveis pressóricos, quando a gente atende, o farmacêutico atende uma pessoa com hipertensão e consegue fazer esse acompanhamento do tratamento, né?
quanto a gente consegue resolver problemas cardiovasculares, reduzir os problemas relacionados à farmacoterapia, né, que foi comentado. Então, todas essas questões são relacionadas à clínica. Nós temos bastante evidência científica que mostra que, ao farmacêutico atuar não só na logística, mas atuando com esse novo foco, olhando para o paciente como um todo, né, dentro da sua complexidade, falando e podendo acompanhar esse tratamento, não só dar acesso ao medicamento, mas dar acesso ao cuidado, né? A gente consegue uma melhora clínica. E nós também conseguimos uma melhora humanística, porque afinal os desfechos em saúde eles são amplos, né? A gente precisa melhorar, obviamente, a efetividade clínica, que é o que acaba reverberando mais, né, no dia a dia do paciente. Mas a gente tem também aspectos humanísticos, como a qualidade de vida e a satisfação do usuário, que são também efetivos com a aplicação desses serviços relacionados ao cuidado farmacêutico. Então, a gente vê, quando a gente começa a implementar o cuidado nos municípios, nos estados, que existe essa melhora da qualidade de vida e satisfação do usuário. Porque o usuário, ele normalmente, ele se sente muito bem ao receber esse serviço, né? Porque é um serviço que foca nele, é um serviço que foca nessa melhoria do resultado, né? Que mostra que o trabalho ele não termina no momento em que a gente fornece a tecnologia, ele apenas está, né, no meio deste percurso. E depois ainda tem um longo trabalho pela frente, que é olhar para os efeitos que né, que esse medicamento, que essa terapêutica está causando nessa pessoa, né? E a gente tem também os desfechos econômicos, que obviamente também são importantes, né? Tanto para o paciente, porque a gente sabe que a saúde tem custo, e tem custo de horas não trabalhadas, tem custo de horas indo ao médico, indo ao serviço de saúde por conta de uma doença não controlada, tem custos para o sistema de saúde como um todo. Então, a gente tem evidência de redução de custos clínicos, né? O estudo do Gabriel Freitas, ele mostra o quanto que a gente tem uma redução destes gastos quando a gente olha para esses problemas relacionados à farmacoterapia. Ele fez um estudo na emergência do Hospital de Clínicas que ele perguntava para cada usuário que chegava na emergência e fazia toda uma pesquisa, né? Se ele estava ali, qual seria o motivo daquela internação, daquela busca à emergência. E ele verificou que a maioria dos casos era por conta de alguma inefetividade do tratamento. Ou seja, problemas que seriam reversíveis, né? Que seriam preveníveis. Então, a gente verifica mais ainda a nossa importância como profissional da saúde nesse contexto de fazer esse filtro, né? Da gente conseguir fazer com que a gente atenda o paciente antes desse problema se tornar cada vez mais grave, antes dele acarretar um problema, né, com desfechos graves à saúde. E a gente tem outros estudos também que o uso deste olhar voltado para a clínica melhora economicamente também para o sistema de saúde, né? Então, já é super comprovado, né? Eu acho que é sempre bom frisar, como eu falei, por ser uma área relativamente nova, porque a gente sabe que a farmácia clínica iniciou, né, no final dos anos 70 do século passado, mas mesmo assim, ainda no Brasil, é uma área que ainda está sendo, né, implementada no setor público, no setor privado. Então, a gente precisa ainda, né, demonstrar o quanto que essa mudança de foco, né, que é mudar o foco do medicamento, o foco que o profissional ele trabalhava, né, focado naquela tecnologia, no medicamento, para focar no cuidado centrado na pessoa. E daí eu não estou falando de paciente, eu não estou falando de doença ou a pessoa com a doença. Quando a gente fala numa abordagem centrada na pessoa, no indivíduo, nos determinantes sociais que esse indivíduo, né, vivencia, então a gente está falando como um todo. E vocês compreendem que é muito mais abrangente do que a pessoa com a sua doença. Porque o nosso objetivo não é só olhar para aquele estado, né?
da pessoa que utiliza aquele medicamento específico para aquele CID. Não. A gente quer saber, e quando a gente faz um atendimento clínico centrado na pessoa, a gente quer saber todos os aspectos que envolvem aquela vida, aquelas relações, aquela comunidade onde ela está inserida, né? Aquela família. Doutora Então, Agnes? é bastante abrangente, digamos assim, é uma abordagem bastante abrangente e que requer uma adaptação do sistema de saúde, uma adaptação da rede de atenção à saúde, para também, né, receber essa nova abordagem dentro dos serviços. Aqui está um apanhado de vários artigos, né, para quem quiser aprofundar, para quem quiser utilizar isso também como argumento dentro dos seus espaços, né? Eu deixo aqui, depois eu deixo a apresentação para vocês. Mas a gente tem dados que são bem impactantes, né? Dados, por exemplo, que a Organização Mundial de Saúde, em relatórios, publicou que 50% dos medicamentos que são prescritos, dispensados, né, ou vendidos, eles, os usuários, eles não utilizam esses medicamentos. Então, a gente tem um problema de 50% de não adesão. Mesmo a pessoa tendo acesso ao medicamento, ela não o utiliza. E aí, por isso que eu digo para vocês que a abordagem do cuidado farmacêutico, ela é centrada na pessoa. Porque aqui a gente tem que avaliar crenças, a gente tem que avaliar valores do indivíduo, a gente tem que avaliar o porquê dessa não adesão intencional, né? E pode estar relacionado a diversos fatores que estão relacionados com a tomada do medicamento, né? A gente vê também um dado que a automedicação no Brasil é cerca de 16%. Isso nos faz refletir que as pessoas, elas têm, sim, uma autonomia, elas buscam o autocuidado, elas buscam essa, essa busca por medicamentos e terapias no momento que elas não se sentem bem, ou quando elas têm uma queixa, ou quando elas têm um sintoma. E a gente precisa também, como profissional de saúde, dar um suporte a esta autonomia, a esta automedicação, para que ela seja responsável, né? Ou para que a pessoa possa buscar um profissional de saúde que esteja acessível, como, por exemplo, né, o farmacêutico. A gente verifica também que os medicamentos que são isentos de prescrição, eles causam intoxicações, eles causam efeitos adversos, né? E acabam impactando também em gastos de saúde, porque essas intoxicações e efeitos adversos acabam levando à internação, à busca à emergência, à urgência. A gente vê, por exemplo, em dados do Centro de Informações Toxicológicas no Rio Grande do Sul, que a intoxicação não intencional, né, que a maior taxa de intoxicação é por conta de medicamentos, né? Na faixa ali de adolescentes, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado bastante grande em relação a essa importante tecnologia que causa, né? E que nos traz tantos benefícios, mas que também está ligada a dano, né? A gente não pode deixar de associar o medicamento a um potencial, né, risco, e por isso que a gente tem que ficar bastante atento, né? Que mais? A gente verifica também que existe uma coleta de informações, às vezes, inconsistentes, que levam a recomendações inadequadas, né? Isso que vocês falaram, alguém da plateia, ele falou, né, do quanto que no seu município tenha uma integração de sistemas, né? Que a gente consegue ver todo o itinerário terapêutico do paciente, como isso é importante, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar mais sobre isso, sobre essa interlocução entre os sistemas que a gente tem de registro, né? Para que a gente possa interligar aquele medicamento que foi retirado na atenção primária, aquele medicamento que foi tirado de uma farmácia de medicamentos do especializado, com aquele atendimento que a pessoa está realizando no ambulatório, né? Como seria importante para o profissional de saúde e para o usuário que a gente tivesse essas informações integradas. A gente também verifica que o tratamento de pacientes que são pacientes de doenças crônicas, né, que utilizam medicamento a longo prazo,
às vezes a gente não consegue dar todas as informações necessárias. A gente percebeu numa pesquisa que a gente realizou que quando a gente fornecia o medicamento, a gente só entregava, né? Não realizava a dispensação. E quando a gente foi investigar o uso desse medicamento, né, no caso era para asma e DPOC, a gente verificou o processo de uso muito incorreto. Não é culpa do usuário, né? A gente não, né, não buscando uma culpabilização, mas pensando no processo. A gente tem que olhar para o processo quando esses problemas relacionados à farmacoterapia acontecem e pensar como que a gente pode diminuir esses erros, como é que a gente pode diminuir esses problemas. O profissional, ele tem o dever de passar as informações básicas sobre os medicamentos que ele fornece. E o usuário tem o direito de receber minimamente as informações necessárias para, pelo menos, armazenar corretamente, transportar corretamente e utilizar corretamente esses medicamentos, né? Então, a gente tem que ter bastante consciência disso. E falando sobre estes problemas relacionados à farmacoterapia, a gente vê, né, que a adesão é um grande problema, como eu comentei, a questão da necessidade, às vezes a gente tem medicamento ali que não é necessário, como o caso que foi apresentado anteriormente, né? Ou a gente vê uma condição clínica que não está sendo tratada, que daí a gente pode encaminhar para o profissional médico, né? E a gente vê muitos problemas de segurança, principalmente nos medicamentos recém-incorporados, que às vezes, né, acaba não tendo tanta informação sobre, né, estudos de vida real, né, de como é que é o comportamento desses medicamentos quando eles vão realmente para o usuário em larga escala, né? Quantas reações adversas que ocorrem que a gente não tem, às vezes, ferramenta para identificar, e quando a gente identifica, a gente não notifica. Então, assim, a gente precisa, né, mudar essa cultura também, né, fazer com que a segurança do paciente ela esteja presente em todo o processo, tanto na prescrição quanto na dispensação e no processo de uso pós-dispensação. A gente também tem dados e problemas relacionados à efetividade. Mesmo a pessoa tendo acesso, utilizando o medicamento, às vezes ele não é efetivo por questões iatrogênicas, por questões relacionadas ao processo de uso, talvez interações, mas a gente tem que descobrir o porquê. E realmente o farmacêutico é o profissional que ele tem essa expertise, ele tem esse conhecimento, né, para ao fazer a revisão da farmacoterapia conseguir identificar esses problemas. Então, assim, por que que eu falo desses problemas e por que que eu estou fazendo toda essa contextualização? Porque todos esses problemas, eles acabam refletindo num dado que é o mais importante de todos, que é as morbidades relacionadas ao medicamento. Do quanto estes problemas, quando não tratados, eles viram complicações, eles viram internações, eles viram problemas que são irreversíveis já, né? Então a gente tem que ter a consciência de que quando a gente coloca no processo o cuidado farmacêutico, é justamente para que a gente possa fazer esse filtro, para que a gente possa, né, através de ferramentas, de serviços, de ações, de educação e de acompanhamento destes pacientes, identificar esses possíveis problemas que, ao final de todo o processo, causa essas morbidades, que são doenças por conta dessas complicações e mortalidade por conta também dessas complicações, destes problemas relacionados à farmacoterapia, certo? Então vejam que essas morbidades impactam também financeiramente, né? Acaba que a gente tem alguns estudos mostrando o quanto que o custo de usar incorretamente o medicamento impacta, né, na economia. E a gente tem também estudos nacionais que mostram, né, o quanto que ao aplicar esses serviços dentro do Sistema Único de Saúde, a gente tem muito benefício para o usuário, muito benefício nesses desfechos. E aí vem as diretrizes do cuidado farmacêutico, né? É uma necessidade que nós temos que, dentro do Departamento de Assistência Farmacêutica, é uma prioridade, né, o cuidado farmacêutico. Fazer com que esse medicamento que vai chegar ao usuário,
mas que ele chegue junto com o cuidado, né? Então, para que esse movimento ele começou há muito tempo já, né? Pelo menos há uns 2 anos se iniciou esse processo de construção das diretrizes do cuidado farmacêutico, através da formação de um núcleo de cuidado farmacêutico dentro do Departamento de Assistência Farmacêutica. Nós levantamos a partir de situações, de documentação, de projetos já realizados na área, tudo que eram experiências exitosas e experiências que ocorreram na área do cuidado farmacêutico no Brasil e no mundo, para que a gente pudesse, então, construir em conjunto com CONAS, CONASEMS, com os representantes dos diversos setores do Ministério da Saúde, uma construção desta minuta, né? Uma construção de uma minuta relacionada a essas diretrizes do cuidado farmacêutico, como uma forma da gente nortear ações, como uma forma da gente poder ter um documento que nos respalde para quando a gente quer realizar essas implementações no território, né? Para aquela pessoa que está lá no município e quer implementar o cuidado farmacêutico, para que ela tenha como se basear, que ela tenha esse respaldo, que ela tenha este documento norteador, né? Esse marco. E para aquela pessoa que está lá no estado, como eu estava trabalhando no estado, né, e gostaria de implementar o cuidado, como que ela começa, por onde, quais são o norte que ela tem que tomar dentro das suas ações, né, qual é o apoio que o Ministério pode dar em relação a essas questões. Então, é bem importante que, nesse contexto das diretrizes do cuidado farmacêutico, né, a construção da minuta se baseou em elementos fundamentais que embasem essa prática do cuidado farmacêutico nos serviços de saúde, né, do SUS, para que a gente pudesse ter ferramentas, né, para monitorar e avaliar esses resultados que eu comentei, porque como eu vou avaliar esses PRFs, esses problemas relacionados à farmacoterapia, e como eu vou avaliar a efetividade se eu não tenho coleta de dado, né? Então, o processo de cuidado farmacêutico, ele passa por eu ter informações clínicas dos pacientes. Se eu não tenho informação clínica, eu não consigo avaliar se existe ou não efetividade desse tratamento. E também nessas diretrizes foi levantado algo bem importante, que é essa possibilidade também do farmacêutico realizar esse cuidado de forma remota, que hoje a gente tem que acompanhar, né, o processo, a evolução das tecnologias, dos sistemas de informação, pensando que muitas vezes o cuidado ele pode ser realizado de forma remota quando a pessoa está acamada, quando a pessoa está em locais remotos mesmo e que necessita, né, desse cuidado. Então é uma possibilidade de ampliar o acesso, né? O telecuidado ele vem com essa possibilidade. Aqui a importância das diretrizes, né, é justamente isso. Favorecer o apoio institucional, porque a gente percebe que, ao institucionalizar o cuidado farmacêutico, a gente torna ele mais sustentável dentro de todos os âmbitos do serviço, né? Então, se lá no estado do Rio Grande do Sul, a gente criou uma portaria do cuidado farmacêutico, para fazer com que ele realmente se torne institucional, né? A gente também percebe que a importância das diretrizes é em orientar as ações no território, né? Tem o norte, como eu falei. Subsidiar os estados e municípios na institucionalização dessas normativas e desses processos locais, né? Fomentar o desenvolvimento e consolidação dessa prática, consolidar as práticas clínicas já implementadas, né? E embasar os serviços relacionados ao cuidado farmacêutico. Diante disso, foi pactuado, na CIT de outubro, as diretrizes nacionais de cuidado farmacêutico, né? Com a apresentação do secretário Gadelha na própria CIT, né? Com a pactuação de CONAS e CONASEMS. Diante disso, agora está em processo de publicação. E no que consiste, então, essas diretrizes, né? As diretrizes nacionais do cuidado farmacêutico, então, têm o objetivo de direcionar essas estratégias e ações voltadas ao cuidado, tá? A gente conceitua, então, o cuidado como este modelo de prática. Vejam aqui que o modelo de prática, ele
ele traduz toda essa questão voltada ao usuário. Alguém queria falar alguma coisa? Não? E também a gente fala, né, sobre os serviços farmacêuticos. Então, são 12 diretrizes, né? A gente coloca também os princípios do cuidado farmacêutico, né, centrado na pessoa, com a questão de também ter os preceitos éticos, né? E todos os princípios que embasam a prática do cuidado. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, Tá, estamos escutando perfeitamente. Pode prosseguir. perfeito. Então, as diretrizes eu trouxe aqui para vocês para que a gente pudesse, né, discutir um pouquinho cada uma. A gente traz a definir e estabelecer a modelagem dos serviços ofertados, né, de acordo com as demandas e necessidades da população. Então, essa diretriz, nos passa a ideia de que é preciso, em cada contexto, modelar o serviço baseado na necessidade, da população assistida, ou seja, é preciso que o profissional, junto com a equipe, né, priorize aquelas condições clínicas que são mais prevalentes, baseada em questões epidemiológicas, farmacoepidemiológicas, né, para que a gente possa realmente ter um foco em uma direção baseada muito nas necessidades, né? Eu sempre digo que cuidado farmacêutico, ele está atrelado a uma necessidade, né? Seja a necessidade do paciente, a necessidade daquela população assistida, daquele grupo. Então, construir os serviços, né, realizar a modelagem baseada na pessoa, baseada no usuário. A segunda diretriz fala em também disponibilizar força de trabalho e perfil, né, com formação profissional adequado para essa área, né, avaliar a questão do dimensionamento da equipe para desenvolver o cuidado. Alguém antes falou que no meu município já tem consultório farmacêutico, já tem farmacêuticas atendendo ali. Muitas vezes, pessoal, o cuidado farmacêutico ele ocorre com aquele mesmo profissional que dá conta de toda a parte de gestão ali do ciclo que foi mostrado, né? E a gente sabe que o cuidado farmacêutico é algo a mais, requer tempo, né? Para você fazer uma boa consulta, para você revisar, para você fazer as primeiras dispensações, por exemplo, requer tempo deste profissional. Então, é muito necessário que os estados, municípios comecem a fazer esse redimensionamento, né? Ou esses critérios para dimensionar. Eu trago até uma portaria que saiu este ano do Ministério, que é em relação à equipe multi, que está incluído ali o papel do farmacêutico clínico, já direcionando para essa questão, né, de que a gente não quer um profissional aqui que faça logística, isso já temos. Agora, o que a gente quer é ampliar para que este profissional ele trabalhe junto com a equipe, que ele faça visita domiciliar, que ele possa ser um profissional que tenha este olhar clínico, tá? Então, essa é uma diretriz que eu considero bem importante para que a gente possa ter realmente o cuidado acontecendo na prática, né? Fomentar também estratégias de educação permanente, então é necessário que a gestão também tenha essa percepção de que é preciso sempre, né, ter este tempo para o treinamento dos profissionais, né, valorizar essa questão da educação permanente no serviço também. Possuir estrutura física mínima compatível à realização desses serviços, porque é o que eu sempre digo, uma boa dispensação, que é aquela dispensação em que você fornece todas as informações necessárias sobre aquele medicamento, né? Pergunta para a pessoa se ela já utilizou, como que ela está utilizando para você melhorar esse processo de uso, e depois você tem que acompanhar isso. Ela tem que voltar no momento para dar esse feedback, para dizer como é que foi o processo de uso, né? Como é que está sendo. Essa boa dispensação, ela pode acontecer num balcão, ela pode acontecer em pé? Pode. Mas a gente tem que ter condições mínimas. Às vezes eu vejo na prática, assim,
que algumas farmácias têm grades, que algumas farmácias têm questões que interrompem a comunicação, né, que faz com que o profissional não consegue orientar de uma forma adequada o paciente. O paciente está ali numa condição também não muito boa, em pé, numa fila, às vezes tinha condições de farmácias que o paciente esperava na chuva, né? Então, isso é a parte inicial, a gente tem que dar uma boa a ambiência, né? Para que o cuidado aconteça de forma humanizada, para que tenha acessibilidade às nossas farmácias, né? Para que a pessoa se sinta segura de dividir informações que são sigilosas, confidenciais, no momento de uma consulta, né, com este profissional. Então, para as consultas, a gente precisa, sim, de um ambiente privativo. Isso segundo a nossa resolução 44 da Anvisa, né? Então, é necessário essa estrutura mínima. Quando a gente fala de serviços farmacêuticos, a gente tem que pensar nisso também, né? Que muitas vezes, pelo Brasil afora, a gente ainda não tem a estrutura física, que é o primeiro passo para a gente começar a entregar o cuidado, né? Outra diretriz importante que é esta integração do cuidado com protocolos, programas, linhas de cuidado, porque quando a gente vê essa integração, parece que fecha a chave, né? Por exemplo, se a gente consegue, como profissionais, participar da política do idoso, da política de cuidado do paciente paliativo, da política do especializado, e consegue integrar o cuidado em todas essas linhas, em todos esses protocolos, todos esses programas, daí a gente consegue virar a chave realmente, né, de colocar essa perspectiva que vai muito além do medicamento em si, né, que vai muito focado nesse olhar para a pessoa, para o indivíduo dentro das suas necessidades. Então, é importante integrar com os demais programas. Definir os fluxos também com a equipe de saúde, né? Muitos da equipe não reconhecem o cuidado farmacêutico, não conhecem, e muitos usuários também não conhecem, né? Porque eu tenho certeza, e pela experiência que a gente viu na implementação ali no estado do Rio Grande do Sul, que quando o usuário ele conhece aquele serviço e ele sabe que ele tem direito àquele serviço, ele também ele começa a ter a necessidade, né, por receber esse outro olhar. Então, é bem importante porque as pessoas ainda estão conhecendo nessa área, ainda estão reconhecendo esse seu direito de receber essas informações e esse acompanhamento. A gente também colocou como uma diretriz estimular a elaboração de documentos técnicos, materiais educativos voltados tanto para o profissional quanto para a educação em saúde dos usuários. E essa parte eu sempre foco que os materiais educativos eles têm que ser também com foco no usuário, tem que ser baseado na linguagem que as pessoas, né, entendem. A gente tem que fazer essa tradução de conhecimento, isso é muito importante para que realmente um material ele seja útil, né? Não só seja mais um material que a pessoa vai receber. Aqui até eu coloco para vocês os materiais que nós fizemos de orientação sobre o uso da caneta, aplicadora de insulina, como nós vamos ter dois tipos diferentes de caneta, né? É bem importante essa cartilha. Muitos farmacêuticos estão fazendo a primeira dispensação utilizando esses materiais. Está aqui é disponível também os materiais que o Ministério publica. Promover estratégias para o registro dessas ações. Como eu disse, não existe cuidado sem eu ter registro. Não existe cuidado sem eu ter dados sobre aquele paciente, né? Então, a gente está caminhando neste processo também dentro do Ministério para que a gente tenha um prontuário eletrônico do cidadão integrado, né? Em todos os níveis de atenção à saúde. Estimular a incorporação de metas relacionadas ao cuidado nestes instrumentos e planejamento de gestão do âmbito do SUS, justamente para a gente institucionalizar, para que essas metas elas estejam, né, dentro desses instrumentos, para que a gente possa prever ações, prever financiamento, né, tanto em estados quanto municípios relacionados ao cuidado. Proporcionar a institucionalização do cuidado, como eu disse que é bem importante, né, e desenvolver também mecanismos de monitoramento e avaliação desses resultados, porque a gente precisa saber se
um projeto e uma implementação do cuidado é efetivo para o Sistema Único de Saúde, né? E, por fim, desenvolver ações voltadas para este cuidado integral, né? De forma que seja integrado com a equipe, que seja interdisciplinar, que tenha como, né, foco a promoção, a recuperação e a prevenção dos agravos. E, como eu disse para vocês, que esses serviços, que essa nova abordagem também possa ser realizada de forma remota, quando necessário, e quando, né, a gente tiver também condições para isso, né, quando tiver mediada por tecnologia, né, para que a gente possa também entregar esse cuidado para populações que ficam distantes, né, ou para colaborar junto com profissionais que não sejam tão especializados no cuidado, mas estejam lá na ponta, que a gente possa, no nível central, conseguir também dar este apoio técnico de forma remota, né? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, e eu aguardo, então, a rodada de perguntas, né, que vai ser ao final, né, Priscila? Agradeço mais uma vez pelo convite. Doutora Agnes, muito obrigada pela explicação. Eu acho que a gente tem muitas perguntas, né? Penso que é muito importante que experiências como essa do Rio Grande do Sul possa chegar a todos os estados, né? Eu acho que esse é um grande desafio. Eu gostaria de perguntar se tem perguntas por aqui.